lá no livro de Filemão. É um livro que fica logo antes do livro de Hebreus, mais fácil achar por Hebreus e depois voltar uma página, porque é um livro muito curtinho e quando a gente folheia acaba passando e a gente nem percebe. A gente vai dar início a uma pequena série nesse livro de Filemão e hoje nós vamos fazer essa pregação do versículo 1 ao versículo 7, mas eu gostaria de ler toda a carta de Filemão, como é curtinho, para que a gente entenda bem o contexto em que esses primeiros versículos são inseridos. Filemão, a partir do primeiro versículo. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar, para que ele me sirva nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Essa é a palavra do Senhor. Um homem chamado Filemão é salvo por Deus, provavelmente na cidade de Éfeso, através da pregação do apóstolo Paulo. Ele era bem de vida, tinha uma grande casa e possuía pelo menos um escravo, que era comum à época. E esse escravo, chamado Onésimo, não conhecendo o Senhor Jesus na época, aproveita uma oportunidade e, após provavelmente ter roubado uma quantia em dinheiro, foge da casa de Filemão. E fugir do seu senhor era uma ofensa muito grave na época, e ele sabia disso. Como escravo fugitivo, ele podia ser punido de diversas maneiras, inclusive sendo preso ou até executado. Portanto, seria melhor fugir para bem longe daqui, ele pensa. Vou para Roma, lá tem gente demais e eu serei praticamente invisível no meio da multidão, ninguém vai me reconhecer. Mas por obra da providência, ele vem a conhecer o apóstolo Paulo, que estava preso na capital romana. E talvez Onésimo já estivesse arrependido do que fez e ele ouve falar no nome do apóstolo Paulo, de quem já ouvira falar antes na casa de Filemão, e decide procurá-lo. Por intermédio da pregação de Paulo, ele vem a conhecer o Senhor Jesus, tem sua vida transformada e ele começa a ajudar Paulo em muitas coisas, se tornando um valioso servo do Evangelho. Mas tanto Paulo quanto Onésimo sabiam que Onésimo não deveria ter fugido e muito menos causado prejuízo ao seu Senhor. O apóstolo sabe que essa questão tem que ser resolvida
como fruto do arrependimento de Onésimo, e aconselha que Onésimo volte à cidade de Colossos para Filemão. Onésimo consente e Paulo manda ele junto com Tíquico, que estava indo para aquela região do Vale do Lico, onde ficavam Colossos e Éfeso, levando as cartas de Colossenses e Efésios às igrejas. E junto com Onésimo, Paulo também manda uma bela carta a Filemão, pedindo-lhe que perdoasse Onésimo e que ele o recebesse como um irmão em Cristo. E essa é a carta que a gente acabou de ler aqui, preservada por Deus para o nosso ensino. Essa é a carta mais curta de Paulo, talvez seja a menos conhecida também, a mais negligenciada talvez. Inclusive, durante a história, muitos se perguntavam o motivo de ela ter sido incluída entre os livros do Novo Testamento, porque aparentemente essas pessoas pensam ela parece não ter nada de especial, nada de novo. E nessa carta, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele escreveu a carta entre os anos 60 e 62, junto com Colossenses, com Efésios e Filipenses, enquanto ele esteve preso em Roma. São as chamadas cartas ou epístolas da prisão. Enquanto Paulo esteve em Roma, como vocês sabem lá do finalzinho do livro de Atos, ele pôde alugar uma casa, ficar em prisão domiciliar, e ele recebia irmãos, conseguia pregar o evangelho inclusive para a guarda romana, e escrevia cartas às igrejas como essa que a gente tem aqui. Mas antes de a gente entrar nessa carta propriamente dita, é importante a gente contextualizar um ponto fundamental dela, que é o pano de fundo da carta, que é a questão da escravidão. Filemão era dono de pelo menos um escravo, Onésimo. Muito provavelmente ele tinha outros também. Mas por que é importante a gente contextualizar? Porque quando a gente ouve falar em escravidão hoje, vem à nossa mente a imagem de escravos africanos, de navios negreiros, daquele sequestro que eles faziam, trazendo eles para as Américas. Todo aquele terrível comércio que acontecia até o final do século XIX na Europa e aqui também nas Américas. Mas em Roma, na época de Paulo, na época em que ele escreve essa carta de Filemão, o sistema de escravidão era diferente. Não estou dizendo que ele era bom, não estou justificando a conduta de muitos senhores de escravos, mas é importante a gente notar as diferenças para entender melhor o livro de Filemão. Inclusive, em muitas traduções, nas Bíblias trazem a palavra servo em vez da palavra escravo, talvez para evitar essa associação de hoje. Mas a verdade é que quando Paulo fala, por exemplo, no texto que a gente leu em Colossenses aqui no início, que os servos deveriam obedecer aos seus senhores, ele está falando de escravos, é a palavra escravo. Mas quais eram as diferenças, então, entre a escravidão daquela época de Roma e a escravidão mais recente que a gente conhece? Em primeiro lugar, a escravidão da época de Paulo não tinha a ver com questão de raça. A cor da pele era irrelevante para você ser ou não ser escravo. Os escravos, eles vinham basicamente de três maneiras: pelas conquistas militares de Roma, os prisioneiros de guerra, ou eram criminosos pagando as suas penas com trabalho forçado. E quem já viu ou já leu a história de Ben-Hur sabe, né, que ele trabalhava lá nas galés. E o outro método, o outro meio pelo qual as pessoas se tornavam escravas é que é muito diferente. As pessoas endividadas se tornavam escravos. Não tinha lei de falência na época. Então, quando as pessoas se endividavam, elas não tinham como pagar, então elas se ofereciam como escravas para trabalhar até que a dívida fosse paga. É o que muitos chamam de servidão temporária ou servidão por dívida. Isso não era uma coisa necessariamente ruim, porque a pessoa conseguia pagar o que ela devia, ela trabalhava, ela tinha o sustento da família, recebendo alimento, recebendo casa, melhor do que passar fome e não ter como pagar aquela pessoa. No caso de Onésimo, a gente não sabe como é que ele foi se tornar escravo. Alguns sugerem que provavelmente ele tinha uma dívida para com Filemão e ele se tornou escravo para pagar essa conta. Mas tudo isso é especulação, a gente não sabe, e muito menos a gente sabe o tipo de trabalho que Onésimo fazia. Porque na época também muitos escravos eram bem educados, às vezes tinham até melhor condição intelectual do que muitos homens livres. Alguns eram professores, médicos, cuidavam das finanças dos seus senhores.
eles podiam ter propriedades também. E a média de tempo em que as pessoas ficavam como escravas era de 10 anos. Então quer dizer que o sistema de escravidão de Roma era uma maravilha, não era de maneira nenhuma cruel. Não. Apesar de haver evidências de que muitos escravos eram tratados dignamente, até herdando bens dos seus senhores, fazendo parte da família, também há inúmeros relatos de crueldade de escravos que eram tratados como meros objetos. Tinha muitos abusos, muitos escravos sofriam e o sistema todo, em geral, tendia a ser injusto, principalmente quando os escravos eram prisioneiros de guerra ou criminosos cumprindo uma pena. Mas aí vem a pergunta, quando você lê sobre escravidão na Bíblia, mesmo que seja esse tipo de escravidão, mas havendo essa injustiça de Roma e daqueles que faziam isso em todas as culturas antigas, vem a pergunta, por que o Novo Testamento não é mais enfático contra isso? Por que Paulo não chamou os escravos a fugirem, mas pelo contrário fala que se alguém se converteu escravo, deve permanecer escravo e deve obedecer o seu Senhor, porque ele está obedecendo a Deus? E aí é muito interessante, porque os cristãos naquela época eles eram minoria, eles eram perseguidos. E se a mensagem do Evangelho fosse trocada por uma espécie de mensagem de revolução social, Roma certamente ia esmagar completamente os cristãos. Alguns historiadores, inclusive, dizem que no Império Romano chegava a ter de 2 a 5 milhões de escravos. E eles eram parte essencial do sistema econômico. Ninguém questionava isso. E se os cristãos decidissem incitar os escravos a se rebelarem, um desastre certamente ia acontecer. Aliás, alguém já tinha tentado isso antes. Talvez a mais famosa rebelião de escravos foi uma liderada por Espartaco, que era um escravo gladiador, no ano 71 a.C. Ele conseguiu juntar um exército de 90 mil escravos. E o que aconteceu com esse exército? Roma esmagou o exército de escravos. Sobreviveram 6 mil escravos. E o que Roma fez? Decidiu crucificar todos eles ao longo da Via Ápia para servir de exemplo, para que ninguém mais ousasse se rebelar dessa maneira. Então, o cristianismo não é um movimento social revolucionário. Ele é muito mais importante do que isso, porque o cristianismo está preocupado com a libertação de uma escravidão que é ainda pior que a escravidão da alma ao pecado. E se houvesse uma revolução de escravos, se fosse esse o ponto dos cristãos da época, gerando caos na sociedade, a mensagem do Evangelho, que é muito mais importante, ia ficar em segundo plano. D.A. Carson, falando acerca de Jesus e da escravidão, diz o seguinte: basicamente, Jesus não veio com o objetivo de derrubar o sistema romano do qual a escravidão fazia parte. Ele veio para libertar homens e mulheres dos seus pecados. E é aí onde quero chegar. O que sua mensagem faz é transformar as pessoas de modo que comecem a amar a Deus de todo o seu coração, alma, mente e força, e comecem também a amar o seu próximo como a si mesmas. Naturalmente, isso tem um impacto na ideia de escravidão. A abolição da escravidão, portanto, ocorre pela transformação de homens e mulheres, pelo Evangelho e não meramente pela mudança do sistema econômico. Então quer dizer que a Bíblia de alguma maneira prova essa instituição, esse sistema de escravidão? E, de novo, a resposta é não. Romanos 13, por exemplo, manda os cristãos obedecerem às autoridades, inclusive os imperadores romanos naquela época. Mas isso de maneira alguma é uma aprovação ao que eles faziam, ao que eles fazem hoje em dia. O Novo Testamento não aprova nenhum tipo de crueldade. Então as cartas de Paulo, elas não que Paulo fosse a favor daquele sistema, mas elas não visavam a abolição desse sistema de escravidão de maneira revolucionária, mas aí está a chave da questão. As cartas de Paulo visavam transformar as pessoas e, consequentemente, transformar esse sistema de dentro para fora. Paulo visava transformar essa relação senhor e escravo. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis que diz que o cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou disfarçado em sua terra
e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. E eu vejo o ensino do Novo Testamento em relação a senhores e escravos como uma sabotagem a esse sistema que era por vezes maligno, porque as pessoas iam mudando e todos os relacionamentos mudavam também, inclusive relacionamento senhor e escravo. Então, em relações desse tipo envolvendo cristãos, a casca da escravidão, a forma da escravidão estava lá, mas a essência era completamente outra. E isso era transformador. Você dizer que um senhor devia tratar o seu servo com dignidade, você dizer que o escravo não deveria ser desobediente, mas deveria fazer tudo com gratidão no coração, ainda mais bem feito, sabendo que ele estava servindo o Senhor dos céus. Dizer que escravos e senhores cristãos eram irmãos e iguais perante Deus, imagina a mudança que isso gerou em muitos desses relacionamentos. E todos esses ensinamentos, por fim, serviram para abolir de vez mais tarde, no século XIX, um sistema de escravidão que tinha se tornado ainda mais cruel, muito mais cruel do que acontecia naqueles tempos antigos. O Carson ainda diz: como foi que a escravidão acabou? O ímpeto propulsor da abolição da escravidão foi o despertamento evangélico na Inglaterra. Os cristãos pressionaram pela abolição do parlamento no início do século XIX e, por fim, usaram as canhoneiras inglesas para deter o tráfico no Atlântico. Foram os ingleses, impulsionados por pessoas cujo coração havia sido transformado por Cristo, que enviaram seus navios de guerra para o Golfo Pérsico com o propósito de pôr um fim a isso. Vocês conhecem bem a história de John Newton, inclusive a gente canta uma música que ele escreveu, Maravilhosa Graça ainda. Ele influenciou também William Wilberforce, que foi o propulsor para que isso fosse modificado, esse sistema de escravidão. Então esses homens foram influenciados pelo ensino geral da Bíblia, inclusive pela carta de Filemão, inclusive por 1 Timóteo 1,10, em que Paulo condena os raptores de homens, que eram exatamente esses homens que sequestravam pessoas para que elas fossem escravizadas. Então é importante a gente ter esse pano de fundo na carta de Filemão para que a gente entenda de maneira melhor o que está acontecendo aqui. E tendo contextualizado a carta, a gente pode se perguntar então do que ela trata. Por ser uma carta curta, muitas vezes a gente lê rápido e fica apenas com aquilo que é superficial. Você vai lá, lê Filemão em 1 minuto e aí você acha que é uma carta que fala sobre um escravo que volta para o seu senhor. Mas tem muito mais do que isso nessa carta de Paulo a Filemão. É uma carta que vai nos mostrar basicamente como que o Evangelho vai transformar os relacionamentos humanos, não importando raça, classe ou qualquer outra distinção. Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 3, dizendo que todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo quer que Filemão, o senhor, trate Onésimo, o escravo, como um irmão em Cristo. Assim como Deus perdoou Filemão em Cristo, Filemão também deveria perdoar Onésimo. Então vamos olhar com atenção essa carta, o que ela tem a nos ensinar. E eu lendo essa carta, eu imagino que Filemão, quando recebeu aquela carta entregue por um escravo que até então era fugitivo, e quando ele abre essa carta, na primeira linha ele lê Paulo, prisioneiro de Cristo, aquilo deve ter ganhado a atenção dele de imediato. Uma carta escrita a Filemão pelo próprio apóstolo Paulo, e uma carta com um tom amoroso, um apelo do coração de Paulo. E é uma carta muito bem escrita, como de costume em todas as cartas de Paulo, mas nessa aqui é uma carta curtinha e ele escreveu cuidadosamente. Cada palavra carrega um significado profundo, porque visa fundamentar o pedido que Paulo vai fazer a Filemão. Veja lá no primeiro versículo. Paulo diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Essa aqui é a única vez em que Paulo ele inicia uma carta se identificando como prisioneiro de Cristo.
Claro que ele era prisioneiro de Roma, mas Paulo sabia que Deus está acima de todas as coisas e ele reconhece que pela soberania dele, ele está lá por causa da pregação do Evangelho e que na verdade ele é um prisioneiro de Cristo. E o fato de ele se referir como prisioneiro de Cristo, além de retratar essa sua condição física em Roma e de reconhecer a soberania de Deus, também tem o intuito de fazer Filemão refletir em algumas coisas. Porque Paulo estava sofrendo aqui por causa de Cristo. E se Paulo estava disposto a sofrer por causa de Cristo, na prisão, Filemão também devia estar disposto a tomar a sua cruz, a renunciar aos seus direitos de punir o seu escravo, visando um bem maior que era a reconciliação com ele, recebendo como um irmão em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, Paulo também está demonstrando, com essa sua condição de vulnerabilidade, de prisioneiro, demonstrando solidariedade para com Onésimo, que podia muito bem ter sido preso ou ser preso depois por conta da sua fuga. Então aqui ele está fazendo Filemão pensar duas vezes antes de querer punir Onésimo. E nesse início Paulo aqui fala também nessa saudação, Paulo prisioneiro de Cristo Jesus, e o amado e o irmão Timóteo. Por que ele inclui Timóteo aqui na saudação da carta? Provavelmente porque Timóteo escreveu a carta, Paulo ditava e Timóteo escrevia, além do que Timóteo estava com Paulo sempre, ajudando ele em várias frentes do Evangelho. E uma palavra importante aqui que muitas vezes a gente usa simplesmente como uma maneira de cumprimentar os outros, os irmãos em Cristo, é essa palavra irmão. Quando ele chama Timóteo de irmão, ele está ressaltando de novo que a igreja é uma família cujos membros estão conectados a Cristo, inclusive Filemão e o mais novo membro da família, que é Onésimo. E Paulo se refere a Filemão chamando de amado e nosso colaborador. Isso sugere que Filemão tinha algum tipo de liderança na igreja em Colossos, que era uma cidade que ficava situada no Vale do Rio Lico, na Frígia, onde hoje é a Turquia. E provavelmente Paulo conheceu Filemão em uma das suas viagens missionárias a Éfeso, e lá Filemão se converte através do ensino de Paulo, como a gente vai ver depois no versículo 19, e posteriormente ele vem a ser um dos ministros da igreja em Colossos. E como eu falei já no início, ele provavelmente tinha uma condição muito boa de vida, para ter um escravo, para ter uma casa grande em que as pessoas se reuniam, mais ou menos uma congregação na época tinha de 30 a 50 membros. E Paulo vai saudar também, além de Filemão, a irmã Áfia e a Arquipo, a quem ele chama de nossos companheiros de lutas, e a igreja que está em tua casa, na casa aqui de Filemão, no caso. Muitos sugerem que Áfia era a esposa de Filemão e que Arquipo era seu filho, mas a gente não tem como ter certeza. O que a gente sabe é que Arquipo era um ministro do Evangelho também, por isso que Paulo chama ele de companheiro de lutas. E lá em Colossenses 4,17, Paulo também se refere a Arquipo dizendo que ele cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Colossenses 4,17. Também parecia exercer algum tipo de liderança ali em Colossos, era um bom soldado de Cristo, um companheiro de lutas, como Paulo fala. E quando Paulo cita todos esses nomes aqui na saudação, faz menção à igreja que está na casa de Filemão, fica claro que a carta, apesar de ser endereçada primariamente a Filemão, não era uma carta que tratava de um assunto meramente privado. Todos eles ali estavam cientes do problema causado por Onésimo quando ele fugiu da casa de Filemão. E agora Paulo, escrevendo, deseja que essa carta também seja do conhecimento de toda a congregação, porque ele queria de alguma forma envolver os irmãos no conflito dessa resolução. Os irmãos poderiam orar, poderiam ajudar Filemão a pensar naquilo que Paulo estava pedindo para ele. E também é possível que quando Filemão fugiu ele tenha causado algum tipo de dano para a congregação também, e agora ele deve pedir perdão à congregação, que deve perdoá-lo também. Mas isso aqui é importante para nós hoje, porque muitas vezes há um conflito entre irmãos, pode haver, e a gente tem a tendência de imaginar que são problemas meramente privados, como se o membro da congregação ele fosse um organismo solitário ali, como se a congregação também não fosse responsável por ajudar. Mas a gente vê nas cartas de Paulo e aqui também que a igreja é uma família, é uma comunidade que tem Jesus como Senhor.
Ela é um corpo que tem Cristo como a cabeça. Nós somos interligados, conectados. E todos nós devemos zelar pela paz, ajudando uns aos outros na resolução de conflitos que possam acontecer no nosso meio. Tudo isso para que a gente restaure a paz, para que a gente mantenha o vínculo da paz, como Paulo fala em outro lugar. E por falar em paz, veja o que diz o versículo 3. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui ressalta essa questão da graça e da paz, mostrando que a salvação, ela vem pela graça, por intermédio de Jesus, e o resultado dessa graça é a paz que a gente recebe do Senhor quando a gente é reconciliado com Deus. Então são realidades presentes aqui que vão servir de fundamento para essa carta de Filemão. Paulo depois vai pedir que Filemão demonstre essa mesma graça que ele recebeu de Jesus e que por meio dessa atitude ele ajude a gerar paz e reconciliação no meio da congregação de Colossos. E Paulo deixa claro também que a fonte da graça e da paz vem de quem? Da parte de Deus, que é o nosso Pai. De novo, essa questão da igreja como uma família, com muitos irmãos, que tem um Pai e que tem um Senhor, que é Jesus Cristo. E essa expressão Senhor Jesus, ela tem um significado ainda mais profundo aqui nessa carta, porque é uma carta que trata do relacionamento de um escravo e o seu Senhor. Então, quando ele fala do Senhor Jesus, ele quer que Filemão se lembre de que, apesar de ele ser Senhor sobre Onésimo no sentido terreno, Cristo é o Senhor de Filemão e de Onésimo em um sentido muito mais profundo e eterno. E como é que esse Senhor trata os seus servos, os escravos da graça? Com muito amor e com misericórdia. E Filemão, demonstrando gratidão, deveria imitar esse tratamento e obedecer aquilo que o Senhor ordena, sabendo que ele não pertence a si mesmo, que ele não é o seu próprio dono, assim como nenhum de nós não somos os nossos donos, porque nós somos comprados por um alto preço e nós pertencemos ao povo de Deus. E por isso, toda a nossa vida, inclusive os problemas que a gente tem no meio da igreja, no meio da família, devem ser pautados por esse fato que é fundamental. A gente nunca deve tentar resolver conflitos usando as nossas próprias ideias, nossos próprios métodos, ou alimentados por amargura, por vingança. A gente tem o Senhor que nos dá graça e paz, e é por esses princípios que a gente deve lidar uns com os outros. E logo depois de Paulo escrever a saudação da carta, nesses 3 primeiros versículos, ele vai agora animar Filemão, lembrando a ele da obra de Deus na sua vida. E Paulo vai ser grato por isso. É um início de carta que não tem de maneira nenhuma o intuito de manipular Filemão, no sentido de eu vou pedir uma coisa difícil, mas eu vou primeiro massagear o ego dele. De maneira nenhuma esse é o intuito de Paulo. Ele vai agora agradecer a Deus pela vida de Filemão e dizer isso para o Filemão, justamente para encorajar esse irmão do fruto da graça na vida dele, para que ele permaneça firme nisso. Ele diz no versículo 4: Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Em outro lugar, Paulo fala que a gente deve dar graças em todas as coisas, por todas as coisas. E ele começa dando graça pela vida de Filemão, porque ele tem visto nele características de um verdadeiro discípulo do Senhor. E não só ele dá graças a Deus por isso, mas ele diz que se lembra de Filemão em todas as suas orações, nas suas orações aqui de maneira frequente, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E o fato de Paulo orar por Filemão é o que gera também, de alguma maneira, gratidão pela vida desse irmão. Quando a gente não tem essa contemplação em oração, lembrando das bênçãos que Deus nos dá, incluindo os nossos irmãos, não pode haver essa atitude genuína de gratidão no nosso coração. Isso nos lembra que a gente deve sempre orar pelos nossos irmãos, orar pela nossa congregação, pedindo a Deus por eles, sendo gratos por aquilo que Deus tem feito na vida deles. E quando a gente coloca todas as coisas em oração, tudo na nossa vida, seja comida, família, igreja, a gente tende a ter um coração aquecido pela gratidão. E o oposto disso nos leva a ter um coração ingrato. Quando você não leva as coisas em oração,
você murmura, você é ingrato pela sua condição de vida, você é ingrato pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo irmão da igreja, porque nunca ninguém age da maneira como você acha que deve agir, e por aí vai. Mas Paulo era grato a Deus, porque ele reconhecia em Filemão essas verdadeiras marcas de um discípulo. Ele disse que estava ciente do amor que Filemão tinha, versículo 5, e da fé que ele tinha para com o Senhor Jesus e todos os santos. A palavra traduzida aqui por fé tem um significado um pouco diferente do que a gente imagina. Aqui ele está falando de lealdade e de comprometimento. Filemão demonstrava amor e ele era leal, comprometido com Jesus e com todos os santos. E aqui tem mais uma coisa que a gente pode pegar para nós hoje, onde há muitos cristãos ditos desigrejados, né? O verdadeiro comprometimento com Jesus deve invariavelmente resultar no comprometimento e no amor para com o povo de Deus. Amar a igreja, participar de uma igreja local, sendo membro, com todas as suas dificuldades, faz parte sim desse pacote de amar o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Você não pode dizer que ama Jesus e não querer fazer parte do corpo dele, da noiva que ele comprou com o próprio sangue. Isso é uma contradição. Tem uma coisa muito errada quando alguém fala, eu amo a Jesus, mas não consigo conviver com crente, porque crente é tudo complicado. E aí há esse desprezo pela igreja do Senhor Jesus. Mas Filemão, pela graça de Deus, age de maneira diferente. Ele tem amor e ele é comprometido com o Senhor Jesus e com a igreja dele. Paulo quer que Filemão permaneça assim. Demonstre esse amor e essa lealdade para com todos os santos, como ele tem feito. E isso agora, a partir de agora, na vida de Filemão, tem que incluir também Onésimo. Esse amor e comprometimento com Jesus tem que gerar esse comprometimento e amor por aquele que também ama Jesus, pelo irmão. No caso aqui também de Filemão, ele deve amar Onésimo. É uma causa e consequência. Você ama o Senhor Jesus, você ama os seus irmãos, mesmo aqueles que você tem mais dificuldade, que fez alguma coisa contra você, como é o caso aqui dessa carta. E no versículo 6, Paulo ora para que a comunhão da fé de Filemão se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Esse versículo aqui, ele é bem debatido pelos estudiosos do livro de Filemão, porque ele é muito difícil de traduzir. E não vale a pena a gente entrar nas opções e tal, mas a ideia do versículo é basicamente aquilo que está escrito em outra carta de Paulo, a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 10, quando Paulo diz que não cessava de orar pelos irmãos, para quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Filemão foi salvo por Deus por intermédio de Cristo. Ele entrou para uma comunidade de fé e ele precisa agir sempre de acordo com essa nova realidade. Esse conhecimento de Cristo deve ser efetivo todos os dias em toda boa obra. Isso é importante porque Paulo vai pedir a Filemão para fazer uma coisa que era completamente contracultural naquela época, que era ele aceitar, perdoar e tratar um escravo fugitivo como um irmão em Cristo, como alguém que era igual em dignidade. Então a oração de Paulo era para que, fazendo isso, fazendo essa boa obra, Filemão e os irmãos entendessem ainda de maneira mais profunda aquilo que Cristo fez por eles. Esse ato de reconciliação ia servir como uma pregação visível do Evangelho, ia fazer com que eles crescessem ainda mais no conhecimento de Deus. E os colossenses seriam ainda mais gratos pela unidade que pertence àqueles que foram conciliados, reconciliados em e por Cristo Jesus. E no último versículo, Paulo diz: irmão, eu tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ao que tudo indica, Filemão era um excelente líder, ele tinha cuidado pastoral com os membros da igreja, e o resultado do ministério de Filemão era que muitas pessoas eram reanimadas, e isso alegrava demais o apóstolo Paulo. E a expressão aqui, reanimar, no original, tem origens militares, porque descreve
aquela recuperação, descanso que os soldados têm depois de um longo dia de batalha, de exercícios, de marcha. E Filemon era assim, ele era como se fosse esse descanso, essa pessoa que a gente precisa nas nossas igrejas, principalmente em tempos difíceis. E essa é uma característica que todos os líderes das igrejas devem almejar. Não só o ministério de ensino, mas o ministério que reanima os irmãos, através do ensino, através de boas obras, do cuidado pastoral. Mas é claro que é uma característica que não é exclusiva de quem está na liderança, mas é uma característica que tem que estar em todos os cristãos. Todos deveriam se empenhar em reanimar uns aos outros, exortando, encorajando, levando os fardos uns dos outros, chorando com os que choram, se alegrando com aqueles que se alegram. E é interessante aqui também, irmãos, que Paulo usa uma palavra aqui, dizendo que o coração dos santos tem sido reanimado pelo intermédio de Filemon. Numa carta curtinha, é curioso que Paulo tem usado 3 vezes a mesma palavra, coração. Essa palavra aqui vai aparecer de novo no versículo 20, quando Paulo vai pedir para Filemon animar o seu coração, mas aparece também no versículo 12, quando Paulo diz que ele está enviando Onésimo de volta. Estou enviando o meu próprio coração. Então olha só o fundamento que Paulo está criando aqui já nesses primeiros versículos para o pedido que ele vai fazer a Filemon. Se Filemon reanima o coração dos santos, incluindo o coração de Paulo, e se Onésimo é como se fosse o próprio coração de Paulo, então Filemon também deveria reanimar Onésimo, tratando como um irmão em Cristo Jesus. Em resumo, o que Paulo quer de Filemon é o que ele espera dele mesmo e o que ele espera de cada discípulo de Jesus, que é uma vida que incorpora a mensagem da reconciliação do Evangelho. Uma coisa é você crer que Deus reconciliou você com Ele através de Jesus e que Ele nos reconciliou como comunidade, reconciliou os irmãos também trazendo paz. Outra coisa é você viver isso na vida diária. E a graça de Deus deve resultar nesse amor pelos irmãos. Então essa é basicamente a situação exposta aqui na carta de Filemon, e ela é, como os irmãos vão ver, uma espécie de teste prático de tudo aquilo que Paulo escreveu a respeito da vida cristã, inclusive na carta aos Colossenses, uma vida que deve ser fundamentada na misericórdia, no amor e no perdão mútuo. Essa carta de Filemon é uma espécie de ilustração do ensino de Paulo, uma ilustração real do poder do Evangelho. O nosso natural é que a gente se deixe guiar pela vingança, pelo ódio, pelo ressentimento, mas pelo Espírito Santo nós podemos perdoar, demonstrar o verdadeiro amor que vem de Deus. E Paulo vai chamar Filemon a colocar tudo isso em prática, todo o conhecimento que ele tem de Cristo, toda a sua experiência dessas bênçãos que ele recebeu do Senhor, tratando Onésimo não apenas como um escravo, mas tratando ele como um irmão amado em Cristo Jesus, que também foi reconciliado com Deus. E essa mensagem, irmãos, desse livro tão curtinho vai nos desafiar. Porque para muitos cristãos, a vida em família ou na igreja pode ser uma vida de alienação, uma vida de separação. Pais e filhos brigados, que não se perdoam, marido e mulher que não se perdoam, nem se falam direito, ou vivem brigando, relacionamento conturbado com parentes, irmãos na igreja alimentando ressentimentos. Mas a gente vai ver que o Evangelho deve moldar todos os relacionamentos e deve nos ajudar a buscar a reconciliação no que depender de nós, a reconstrução de relacionamentos para que haja comunhão e amor. Eu, você, Paulo, Filemon, Onésimo, todos nós somos prisioneiros de uma maravilhosa graça que liberta, uma graça que reconcilia e que ama. E aqui ficou algumas perguntas finais que todos nós devemos fazer para nós mesmos como reflexão. Será que a minha vida é marcada por lealdade e amor por Jesus e pela sua igreja? Será que eu sou aquela pessoa que anima os outros ou, pelo contrário, sou aquele que traz descontentamento e intrigas? Eu sou pronto a perdoar aqueles que me ofendem, trazendo a paz que vem da graça de eu ter sido salvo, ou eu guardo rancor, ressentimento e promovo divisão no corpo de Cristo?
Que todos nós possamos entender que nós temos um Senhor generoso, que nos comprou por um alto preço e que espera de nós mesmos aquilo que Ele nos deu, que é misericórdia e amor. E que Deus nos ajude a sermos uma igreja marcada pelo amor, uma igreja que prega e vive o evangelho da reconciliação e não da alienação, para a glória e para o louvor do nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela pregação da Tua Palavra. Mais uma vez somos expostos à Tua Palavra, que tem o poder de nos modificar através do Espírito Santo. E nós pedimos, Pai, que essa carta de Filemão, já nesse início, ela toque o nosso coração, que a gente busque todas essas qualidades que Paulo apontou em Filemão. Nós sabemos que pecamos e falhamos tanto, mas que nós possamos buscar essas características de misericórdia, de amor pelos irmãos, amor pela igreja, amor pelo Senhor, e que a gente possa também buscar reanimar os nossos irmãos, seja através de uma ligação, de uma conversa, através da oração. Que o Senhor nos ajude a sermos uma igreja que demonstra, que prega o Evangelho, mas que também vive de acordo com o Evangelho, em todo momento buscando sempre a reconciliação e no que depender de cada um de nós, buscando sempre a paz que nós já recebemos do nosso Senhor Jesus, que a gente replique isso na medida do possível. Nós pedimos que o Senhor nos capacite a isso, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o nosso culto termina aqui e que o Senhor abençoe a tarde de todos vocês.